O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28. Preces Gerais. Pelos médiuns. Nos últimos tempos, disse o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Nossos jovens terão visões e vossos velhos sonhos. Naqueles dias, derramarei de meu espírito sobre meus servos e sobre minhas servas, e eles profetizarão. O Senhor quis que a luz se fizesse para todos os homens e penetrasse por toda parte pela voz dos Espíritos, a fim de que cada um pudesse obter a prova da imortalidade. É com essa finalidade que os Espíritos se manifestam hoje sobre todos os pontos da Terra. E a mediunidade que se revela nas pessoas de todas as idades e de todas as condições, entre os homens e entre as mulheres, entre as crianças e entre os velhos, é um dos sinais do cumprimento dos tempos preditos. Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, Deus deu ao homem a visão do corpo, os sentidos e instrumentos especiais. Com o telescópio, ele mergulha seus olhares nas profundezas do espaço, e com o microscópio descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, deu-lhe a mediunidade. Os médiuns são os intérpretes encarregados de transmitir aos homens os ensinamentos dos espíritos. Ou melhor, são os órgãos materiais pelos quais se exprimem os espíritos, para se tornarem inteligíveis aos homens. Sua missão é santa, porque tem por finalidade abrir os horizontes da vida eterna. Os espíritos vêm instruir o homem sobre a sua destinação futura, a fim de o conduzir no caminho do bem, e não para lhe poupar o trabalho material que deve realizar neste mundo para o seu adiantamento, nem para favorecer a sua ambição e a sua cupidez. Aquele que compreende a gravidade do mandato que está investido, cumpre-o religiosamente. Sua consciência lhe reprovaria como um ato sacrílego. Fazer um divertimento e uma distração para si ou para os outros, de uma faculdade dada com objetivo tão sério e que o coloca em intercâmbio com os seres do além-túmulo. Como intérpretes do ensinamento dos espíritos, os médiuns devem desempenhar um papel importante na transformação moral que se opera. Os serviços que podem prestar estão em razão da boa direção que deem à sua faculdade, porque os que estão no mau caminho são mais nocivos do que úteis à causa do espiritismo. Pelas más impressões que produz, retardam mais de uma conversão. Por isso, lhes serão pedidas contas do uso que terão feito de uma faculdade que lhes foi dada para o bem de seus semelhantes. O médium que quer conservar a assistência dos bons espíritos deve trabalhar pelo próprio adiantamento. O que quer ver crescer e desenvolver a sua faculdade deve, ele próprio, crescer moralmente e se abster de tudo que possa desviá-lo de seu objetivo providencial. Se os bons espíritos se servem por vezes de instrumentos imperfeitos, é para dar bons conselhos e diligenciarem os conduzir ao bem. Mas se encontram corações endurecidos, e se seus avisos não são escutados, eles se retiram e os maus têm então o campo livre. A experiência prova que entre aqueles que não sabem aproveitar os conselhos que recebem dos bons espíritos, as comunicações, após terem brilhado durante certo tempo, degeneram pouco a pouco e acabam por cair no erro, na verbosidade ou no ridículo, sinal incontestável do afastamento dos bons espíritos. Obter a assistência dos bons espíritos, afastar os espíritos levianos e mentirosos, tal deve ser o objetivo dos esforços constantes de todos os médiuns sérios. Sem isso, a mediunidade é uma faculdade estéril, que pode mesmo reverter em prejuízo daquele que a possui, porque pode degenerar em obsessão perigosa. O médium que compreende seu dever
em lugar de se envaidecer de uma faculdade que não lhe pertence, uma vez que pode lhe ser tirada, atribui a Deus as condições boas que obtém. Se suas comunicações merecem elogios, disso não se envaidece, porque sabe que elas são independentes do seu mérito pessoal, e agradece a Deus por haver permitido que bons espíritos viessem se manifestar por ele. Se dão lugar à crítica, não se ofende com isso, porque não são obra do seu próprio espírito. Diz a si mesmo que não foi um bom instrumento e que não possui todas as qualidades necessárias para se opor à ingerência dos maus espíritos. Por isso, procura adquirir essas qualidades e pede pela prece a força que lhe falta. Vamos à prece. Deus Todo-Poderoso, permite aos bons espíritos me assistirem na comunicação que solicito. Preservai-me da presunção de crer-me ao abrigo dos maus espíritos, do orgulho que poderia me enganar sobre o valor do que obtenho, de todo sentimento contrário à caridade, com respeito aos outros médiuns. Se estou induzido ao erro, inspirai a alguém o pensamento de me advertir, e a minha humildade que me fará aceitar a crítica com reconhecimento, e tomar para mim mesmo, e não para os outros, os conselhos que quererão me ditar os bons espíritos. Se estou tentado em abusar do que quer que seja, ou de me envaidecer da faculdade que vos aprouve me conceder, eu vos peço-ma retirar, antes de permitir que seja desviada de seu fim providencial, que é o bem de todos e o meu próprio adiantamento moral.